Deixe seu like. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Bom vídeo! Vamos então para a nossa primeira pergunta da noite para os nossos queridos irmãos de bancada. E a primeira é: qual foi o jogador que decepcionou na temporada de 2024? Eu me retiro. Não, você não pode se retirar. Você tem filho nesta imagem, hein? Você tem um filho nesta imagem a zelar. Eu fiz o teste de DNA e não bateu que é meu, não. Mas vamos começar. Então, já que você está na parede, né? Tá meio receoso, eu vou começar com o Renan, que foi o primeiro que eu já passei o meu boa noite. E, Renan, dos 4 indicados ao prêmio de jogador decepção da temporada, eu quero saber qual é o seu voto. Cara, vai ter que ser o Alan, pô, não tem o que fazer. Assim, o De La Cruz, ele poderia se enquadrar nisso daí se não existisse o Alan, porque o De La Cruz não conseguiu entregar muito futebol ainda, né? E foi muito caro. E a expectativa no De La Cruz era imensa. Mas, cara, não tem como votar em nenhum jogador aí diferente do Alan. Enquanto o Alan estiver no mesmo quadro de outros jogadores do Flamengo e a pergunta for decepcionou, pior jogador, pereba, e por aí vai, ele vai liderar essa lista aí. Então, o primeiro voto no Alan. Vamos agora para Rodrigo Bigode. Bigode, muita gente no chat dizendo que o Alan não foi a maior decepção deles porque eles não depositaram tanta expectativa quanto em outros nomes. Quero saber a sua opinião e o seu voto. Cara, então, decepção é o que você espera muito desse jogador e esse jogador não rende. Aí, os 3 primeiros meses do Alan, eu não achei que credenciava a gente esperar tanto por ele no 2024. Não deixa de ser uma decepção, mas o Ayrton Lucas, ele tá mal desde a saída do Vitor Pereira. Então também não eu tô esperando muito. Inclusive, a gente não esperava tanto do Ayrton Lucas que a gente trouxe o Vinha. E no time titular de todo mundo tinha o Vinha, não tinha o Ayrton Lucas, né? O Alcaraz, vou ser bem sincero para você, por mais que tenha um valor alto, eu também não esperava ele chegar chegando, tá? Pelas características. Então, para mim, a maior decepção é o De La Cruz, porque eu vou com a minha opinião de quando foi contratado. Para mim, ele é o jogador que deveria ser dono do time. E acabou não vingando, por condições físicas, ou por isso, por aquilo, mas eu esperava muito mais do De La Cruz de ser um dos grandes jogadores do time. Isso acabou não se apresentando. Eu também acho que também muito por culpa do Tite, tá? Mas De La Cruz, meu voto. Então, voto de Rodrigo Bigode para De La Cruz. Estamos com 1-1. O pessoal está pedindo para abrir uma enquete no chat e eu vou fazer isso agora. Vou passar a palavra somente para meu irmão Rafael Smith. Rafa, dos que estão na imagem, quem mais te decepcionou? Com certeza o Alan. Eu até entendi o raciocínio do Bigode, né, comparando o que é expectativa e o que entregou, mas ainda que eu não tivesse nenhuma expectativa com o Alan, ainda assim eu diria que ele é a grande decepção. Ele em campo, para mim, ele não parece nenhuma pessoa saudável. Ele não consegue disputar uma bola, ele não consegue fazer uma interceptação, roubar uma bola, disputar. Ele não disputa o jogo. A minha decepção não é só com o futebol, é com a condição dele psicológica e de atleta profissional. Eu acho que a gente pode argumentar, sim, falar sobre expectativa, mas eu tô com o Renan. Qualquer prêmio de coisa ruim dentro do Flamengo esse ano, para mim, ele é muito merecido para o Alan. Alan, sem dúvida, é a grande decepção, talvez aí dos últimos anos, até porque, assim, em relação à nossa expectativa, beleza, mas além de tudo, ele foi muito caro. Então, eu acho que existe uma desproporção absurda entre o que o Flamengo pagou para tê-lo aqui e o que ele entregou. Então, eu vou de Alan Cleitinho. Muito bem. E agora o Arthur tem uma missão cruel. Você falou nada, que não queria... facílima. Beleza. Facílima. Porque ou você empata, ou você vai dar o prêmio ao Alan. E aí, o desempate fica no chat, porque já está aberta a votação. Então, o seu voto é fundamental para desempatar, caso o Arthur vote no De La Cruz. Arthur, não voto.
Não voto no De La Cruz de jeito nenhum, apesar de entender, igual o Rafa disse, entender o raciocínio do Bigode, mas eu atribuo o fracasso, que eu acho que é uma palavra muito forte, ou apenas o insucesso do De La Cruz às lesões que não são culpa dele. Então foge ao mérito do atleta. Vai soar um pouco hipócrita o que eu disse agora, porque eu voto no Alan, porque não tem como, que é outro jogador também que sofreu com a lesão, só que diferente do De La Cruz, que ficou muito tempo no estaleiro, o Alan ficou muito tempo disponível, e mesmo disponível não conseguiu entregar nada. Teve oportunidades, teve chance, teve treinamento, e simplesmente não conseguiu entregar absolutamente nada. O Ayrton Lucas, concordo com quem disse aí que ele sumiu, e de fato ele sumiu, a concorrência dele também aumentou, isso dificulta um pouco o lado dele. Acho uma injustiça o Alcaraz estar nessa lista e receber voto, caso o chat faça isso daí, porque o Alcaraz, cara, é um jogador que chega no meio do ano, no meio da temporada, chega no início da temporada de onde ele estava, ou seja, chega, querendo ou não, despreparado e um pouco abaixo dos demais no quesito no quesito futebol, podemos dizer assim, né? Preparação e etc e tal, entrosamento. Ainda chega num time ainda com o Tite, um Flamengo completamente perdido, quase desnorteado. Então eu não colocaria essa conta no Alcaraz, porque é um jogador que visivelmente está para 2025. Então eu vou acreditar muito ainda no potencial desse menino, que é muito jovem, né? 21, 23 anos agora, eu não lembro, mas um potencial muito grande que ainda pode deslanchar no futebol brasileiro. Agora, o Alan não tem como, cara. Uma contratação que, diferente de vocês que não esperavam nada, eu esperava muito porque eu acompanhei mais o futebol dele por aqui, acredito, do que vocês. E simplesmente aquele cara que eu vi em 2021, que para mim, tá, na minha humilde opinião, ao lado do Hulk, eram os protagonistas de um time que venceu Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, aonde eu comemoro muito a chegada e vejo os atleticanos sofrerem muito a saída, simplesmente ele não conseguiu entregar absolutamente nada com a camisa do Flamengo. Em alguns momentos ele chegou até a me dar aquela esperança de tipo assim, opa, vai começar aqui a história. Aí na hora que você pensava isso, vinha um balde de água fria logo em sequência, em seguida, e tirava tudo que ele poderia entregar, além de ter custado caro pra caramba. Então, o meu voto não tem como ser diferente disso, não vou conseguir empatar a parada. Meu voto é no Alan, a grande decepção do ano, que eu não sei ainda se fica para 2025 ou se sai. Independentemente disso, se sair, vai ser bom para nós, vai ser bom para ele. Agora, se ficar, vamos ver se o Felipe Luiz e o departamento médico novo que vai ter aí vão conseguir fazer milagre, o que eu duvido um pouco. Perfeito. Então tá aí o voto de Arthur. 3 para o Alan, 1 para De La Cruz. Então o Alan e o chat também escolheu, tá? O chat com mais de 200 votos elegeu com 70% o Alan a maior decepção da temporada. Então parabéns, Alan. Você decepcionou. Ó, um espetáculo. Eu não sei se tu pode falar, mas vai ter pior jogador não, né? Não. Pior jogador então achei tá bom. forte demais. Aí eu dei uma segurada. Tá dentro do contexto, Já ornou bem. Acho que decepcionar é uma frase mais, é uma palavra muito mais cabível a esse momento, né? Ah, o pior jogador. Todo mundo já teve um momento de pior. Tipo, o Wesley era o pior jogador até junho. Do nada se tornou um dos melhores. Então, vamos ficar só com a decepção mesmo.